Vamos pedir para a Jaque, nós acompanhamos mentalmente. Prece. Gostaríamos de, nesse momento, então, rogar as bênçãos, né? Nosso querido Jesus, nosso mestre, para que possamos aproveitar ao máximo, né, nesse momento de estudo, né, de compreensão, a fim de aliviar os nossos corações, as nossas mentes, e aproveitamos e rogamos também por esses irmãos que estão passando por esse momento de muita necessidade, com essas enchentes, agradecendo e pedindo que o nosso Pai amado tenha piedade, tenha compaixão por todos. Declaramos abertos os trabalhos, então, do estudo de hoje. Assim seja. Todos já estão localizados no livro, no item 20, do método, primeira parte, capítulo 3º. Sim. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu posso fazer. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Na primeira classe estão aqueles que são materialistas por considerarem o princípio verdadeiro. Para eles não existe a dúvida, o que existe é a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Eles consideram o homem apenas uma máquina que funciona enquanto está organizado, mas que se desarranja e após a morte resta apenas o esqueleto. Felizmente, o número deles é bem pequeno e em nenhum lugar formam uma escola abertamente reconhecida. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social a propagação de semelhante doutrina. Já falamos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, perguntas número 147 e seguintes, item número 3 da conclusão. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos desaparece diante de uma explicação racional, devemos excluir os materialistas radicais, aqueles que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles teima e persiste nessa ideia por orgulho e amor próprio. Mantém a sua opinião apesar de todas as provas contrárias, porque não quer ficar por baixo. Com essas pessoas, não há nada que se possa fazer, nem se deve acreditar na falsa aparência de sinceridade quando elas dizem: façam com que eu veja e eu acreditarei. Existem aqueles que são mais francos e dizem com vaidade: mesmo que eu visse, não acreditaria. Então esse é o item 20. Daí, o que acha dos materialistas convictos? São muito radicais. Radicais, teimosos, né? Mesmo vendo, não acreditariam, né? Não tem argumento Não. contra a presidência, acho. Né? É aquilo ali que eles Não. pensam, Contra o radicalismo, não há. nem com as comprovações. E às vezes, Pode falar, eles doutor. dizem isso, às vezes até comprovando os fatos para eles não acreditam porque o orgulho fala mais alto, né? Eles não querem dar o braço a torcer e às vezes até falam que mesmo vendo não acreditariam, né? Eu acho que bastante é orgulho nessa parte também.
Isso aí a gente vê que esse texto aqui foi escrito há mais de 160 anos. Já teria mudado alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, acho que não. Alguns não. Eu acho que ainda tem bastante materialista e mesmo com todas as provas que estão se apresentando da continuidade da vida após a morte do espírito, mesmo assim seguem nessa linha materialista e não dão o braço a torcer. Acho que ainda continua assim. Parece-nos que esse texto foi escrito hoje. Atual. Ainda não mudou. Mas com a evolução aos poucos, pode ser que os materialistas se convençam e aceitem, né, Sim. a realidade. E o que precisa, o que talvez tenha que acontecer para ver essa mudança? Racionalmente está difícil de convencê-los. Às Tive vezes, uma pandemia, não mudou tudo que às aconteceu. vezes tem pessoas que podem mudar até mesmo pela dor, né? Sim. Aí eles buscam mais a parte espiritual, né? Mas muitos não adianta, como ele falou, a pandemia, assim, tem gente que Não passou mudou, pela né? pandemia, não. Muitos não vão mudar mesmo Continua na a mesma vida. coisa, Vão né? passar lá no grau não acreditando ainda. É. Depois, é assim, Aí se a tornam outra os vida. espíritos endurecidos, né? Para a Sim. espiritualidade. E aqui ele fala sobre a consequência, que ainda bem que o número deles são pouco. Seria a consequência que se fosse um número muito grande de pessoas que tivessem essa opinião, traria para a humanidade, vamos dizer. Na verdade, como tu disse, Marinho, ou tu disseste, né, falar português correto, isso aqui foi já há 150 anos. E diz aqui, são em número restrito. Mas será que é tão restrito hoje? Agora há pouco eu vi um vídeo falando de vários atores, inclusive em premiações, que falaram em Deus e tiveram dificuldades, alguns até nem conseguem mais contrato com as produtoras de filme. Eles não querem que falem em Deus, querem negar a existência de Deus. Eles entendem que, segundo aquela ideia, né, que a religião é o ópio do povo, essas coisas não são verdadeiras e defendem o materialismo. Porque é fácil você defender o materialismo, daí você dá vazão a certos tipos de leis que pretendem implantar e já implantaram em muitos países do mundo. Por exemplo, a eutanásia legalizada, o aborto legalizado e por aí vai, né? E é meio que contraditório, por exemplo, os livros dos Espíritos, que foi a primeira obra, e as demais obras, há certo tempo já, embora diante da história da humanidade não é muito tempo, mas com os meios de comunicação a divulgação é bastante grande. Mas tem aqueles que negam, como diz aqui, por sistema, e não querem admitir de jeito nenhum, pelos interesses próprios. A gente vai ver que na frente que, na verdade, não existe um materialista totalmente convicto. O que eles mais querem é crer. Só que eles se baseiam em ideias, em fundamentações que eles entendem que são as adequadas. Se a gente for a uma faculdade, por exemplo, olha lá, muitas pessoas que entram lá acreditando que são espiritualistas, não espíritas, e saem de lá materialistas. Porque há um tipo de uma doutrinação nesse aspecto, nos meios acadêmicos. E daí tem todas essas consequências, mas o Marinho perguntou quais as consequências. Uma possível, não vou dizer que seria o recrudescimento do egoísmo, porque a pessoa vê que, imagina aliás, né, que acabar da vida acaba tudo, para que ela tem que fazer as coisas certas? Tem que viver agora, viver o presente, não importa se prejudique outros. Mas eu já vi materialista falando com seus argumentos assim, mas precisa ser religioso
para ser caridoso, e de fato não precisa, né? Mas é mais fácil você não acreditar em nada e não ser caridoso do que você acreditando e não ser. E, então é uma consequência natural. Mas e daí por que tem esse recrudescimento do materialismo agora? Se formos olhar o Apocalipse e as próprias palavras de Jesus, isso são sinais da mudança. O fim dos tempos, né? Não é o fim da terra, o fim da vida, o fim dos tempos como eles estão aí, como a sociedade vive. Como se fosse uma batalha final entre o bem e o mal. O mal está investindo de uma forma exponencial em todos os campos sociais, dentro das escolas, dentro da mídia, na política, em toda parte. Até mesmo na religião eles conseguem adentrar. Eu já vejo muitas pessoas dizendo assim, mas os espíritos, tem muitos espíritas, como é que eles chamam? Conservadores, que não querem admitir o progresso. Ou seja, já estão pensando em fazer algumas mudanças no espiritismo porque entendem que algumas coisas estão ultrapassadas. E daí eu fiquei pensando, não cabia comentar na hora. Se nós formos fazer esse progressismo e tudo, então as ideias do Cristo também têm que ser progressistas, não estão corretas. Se o espiritismo é o cristianismo redivivo, ele vem trazer para nós a filosofia do Cristo como ela foi dada na origem. Pelo menos esse é o propósito. E aí querer seguir esse progressismo com mudanças. E essa batalha final, ela vai durar por algum tempo. Quem leu aquela obra No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, Ismael diz lá, através da fala do Manuel Filomeno Miranda, que é ele que reproduz, né, que as regiões inferiores do mundo espiritual, onde ficavam e ainda ficam espíritos que atacam o bem, que fazem o mal para o mal, que querem destruir a sociedade, destruir a família, destruir os valores, elas estão sendo removidas com equipes gigantescas, com maquinários, claro, do mundo espiritual, né, com tecnologia deles, engenheiros inclusive, e muitos deles nem se dão conta, eles removem e não vai existir mais quando as pessoas desencarnarem, pessoas desse estirpe, né? Porque elas vão ficar aqui, muitas delas, a maioria eu acho, não vai ceder às evidências, por teimosia, agarrados ao materialismo. E aí, a pessoa ser materialismo por si só não é uma coisa maléfica. O problema é quem usa do materialismo para fazer o mal, para destruir os valores. E antes mesmo de publicar essa obra, Divaldo já dizia, eu já falei isso várias vezes, que existe uma falange, não sei se é mais que uma falange de espíritos, que combatem tudo que é cristão. E eles se voltam, inclusive, bastante contra o movimento espírita, porque é o que mais reaviva o cristianismo na sua origem, né? E quem são esses espíritos? Segundo ele, espíritos de muçulmanos e de judeus, que embora eles tenham ideias divergentes, se unem por um propósito comum, porque eles se sentem injustiçados, eles se sentem vítimas, e de fato foram vítimas, né? Do movimento cristão há pouco tempo, aí, da Idade Média, um pouco para trás, porque foram perseguidos, massacrados, e não convém adentrarmos as razões dos cristãos, né? Porque são condenáveis. E agora eles veem no Cristo o foco comum a ser combatido. Tudo que vem do Cristo tem que ser combatido. E aí eles conseguem, com certas suas técnicas, imiscuir na sociedade essas ideias materialistas, essas ideias contrárias à religião, e afastar as pessoas da religião. Dá a ideia de que só existe a matéria e ponto final. E esse ataque é grande, mas nós não estamos desamparados. Ao mesmo tempo, nascem muitos espíritos de escola a serviço do Cristo, estão em diversas áreas da sociedade, mas vão ser muito combatidos. Isso é lógico, né? O mal não quer ver o bem, então ele começa a perseguir. E quando esses espíritos desencarnarem, esses perversos,
eles não vão ter mais onde ficar no plano espiritual vinculado à Terra. Ou seja, ali ficam os espíritos, nós, quando desencarnamos, ficamos num plano espiritual vinculado à Terra. Somos, nesse caso, seríamos espíritos, como é que se chama? O espírito quando ainda não chegou à perfeição. Me fugiu a palavra agora. Mas são espíritos que precisam retornar à Terra, né? E no caso deles, como não tem ambiente, eles vão ser recambiados para um mundo condizente com o padrão vibratório deles. Porém, não fase evolutiva nossa, porque se tornaram causa de tropeço. Porque segundo as análises que eu tenho feito, isso é minha interpretação, se formos olhar lá um livro do Emmanuel, como é que é o nome? Está me fugindo da memória agora. Que fala sobre os degradados. Quem é que se lembra do nome do livro? O pessoal que veio de Capela. A Caminho da Luz? A Caminho da Luz, Deus estava nos favor. Esse livro fala que milhões de espíritos foram degradados deste planeta, lá do sistema de Capela, né? Mas não chegou a 1 bilhão. E por quê? As pessoas sempre são fantasiosas, alarmistas, né? 2/3 da população vai ser impedida de renascer. Não. Então, são só esses líderes que conduzem pessoas pelo seu modo de induzir, pelo que fazem, pelo que falam, pelas argumentações que usam, porque usam argumentações sofistas, né? Que parecem, têm verdades permeadas de mentiras, e as pessoas aceitam sem maior aprofundamento. Então, eles não vão mais reencarnar aqui. Esse número de centenas de milhões, e só vão reencarnar espíritos que estão já em condições de evoluir. Não quer dizer que vão continuar, mas vão ter mais chance. E é a última oportunidade. E nessa última oportunidade está havendo um conflito bem grande. Mas Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Diante das dificuldades, a pessoa tem que ter coragem de perseverar no seu comportamento. E, acima de tudo, dar o exemplo de como proceder. E Jesus deu. Ele nasceu aqui na Terra numa época em que não tinha, acho que 90% dos valores instituídos como leis, como tem hoje. Pelo menos nos mundos mais adiantados, nos países mais adiantados, né? Em que tem uma Constituição voltada para os valores. E devido àquele embate entre ele, as ideias dele, melhor dizendo, e as ideias dos que detinham o poder, e as pessoas começaram a olhar o que ele fez, por que ele foi morto, e começaram a ver que o caminho era aquele que ele exemplificou. E daí, com todas as lutas que houve ali, de perseguição, por mais de 3 séculos aos cristãos, essa ideia se impôs. E hoje ela impera em quase todas as constituições do mundo. Mesmo os mundos, os países não cristãos, observando a vida dos cristãos, eles acabam adotando, até por imposição da sociedade. Por exemplo, tem países aí que a mulher ainda é mantida num patamar de subjugação ao homem. Alguns podem só colocar o rosto, outros só colocam o olho para fora, o resto é tudo tapado. E aí, mas como existe um intercâmbio turístico, né, vê as mulheres do Ocidente indo para lá, elas começam também a querer. E a ter uma vida assim. Claro que isso não é conquistado apenas, porque eu quero ter uma vida igual. Tem conflitos, em toda parte há conflitos. Conflito de ideias, conflito de interesses, na verdade. Porque qual é o interesse do cristão? O interesse do cristão é a paz, é a fraternidade, é a lei de igualdade, claro, reservadas o mérito de cada um, né? Mas a oportunidade para todos. E já do egoísta é predominância, é domínio, é poder. E daí, imagine, lá naqueles países que os homens não querem perder o poder sobre as mulheres, eles vão resistir. E aqui, no nosso caso, as pessoas que detêm o poder, detêm pela submissão das pessoas. Então, e o cristianismo é libertador. Aí a ideia é, no meu ponto de vista, combater o cristianismo. Então, quando se dizia que aqui era um número restrito, hoje já nem é tanto. E estão nos meios de influência.
A gente tem que ter cuidado com esses meios de influência. O que eles estão nos mostrando? Eu, certos tipos de programas não assisto mais, porque só influenciam negativamente. Alguns espalham terror, medo, notícias alarmistas. Isso aí não é bom, daí acabei desistindo. Acabei fazendo novas escolhas. Tem novela, nem assisto mais. Mas- Tem que olhar uma novela, assistir uma palestra, um vídeo, uma coisa instrutiva, né? E tem material de sobra. A gente pode, mesmo que escolha o melhor, você vai passar a vida inteira e não vai ver 1/1000 do que tem disponível. Mas, É um livro, né? só para encerrar aqui, ó, o fato é que nós não devemos esmorecer. E esse aqui é um manual de como proceder para fazer com que as pessoas que estão induzidas por essas ideias comecem a pensar melhor. Eu me deparei com um problema em casa. Embora a nossa filha tenha nascido em um lar espírita, quando ela nasceu, já fazia tempo que a gente era espírita, foi estudar na universidade. Aí quando eu me dei por conta, ela estava com ideias materialistas e bem fundamentadas, inclusive dizendo que o cristianismo era plágio do paganismo. Eu digo, mas de onde for encontrar isso aí, né? Fui pesquisar na internet e encontrei 2 religiões antigas, pagãs. Olha, parece que o cristianismo foi copiado de lá. Não o cristianismo, mas o que está na Bíblia. E aí a gente fica pensando assim, mas como assim? Como é que se explica isso? E se formos olhar a história do cristianismo, Jesus não trouxe nenhuma religião, trouxe uma ideia, que virou uma religião. E depois tornou a religião do Estado. E a ideia da conquista não morreu ali com Jesus. Porque utilizavam a religião para conquistar novos povos pela doutrinação. E aí eles convertiam os pagãos, notadamente os vikings, e para acomodar os convertidos eles começaram a fazer o sincretismo, trazer coisas deles e inserir na religião, como se fosse fácil. E acabou ficando esses enxertos. E aí o materialista que tem esta visão não está destituído de fundamentação nas suas razões. Nós precisamos ser capazes de argumentar. Tá, vamos estudar profundamente essa questão. Por que isso está dentro das obras cristãs? Porque houve enxerto, houve mudanças. E Jesus sabia disso. Quando ele, pouco antes de ser preso, ele disse que mandaria um Consolador que ficaria conosco para todo sempre. Que traria coisas que ainda não podiam ser ditas porque nós não entendíamos e tantas outras que seriam esquecidas. Ele não falou mudadas, mas com as mudanças houve esquecimento. E nós temos que estar informados sobre isso para conversar com pessoas que vêm com fundamentações lógicas dentro do materialismo. Senão a gente se perde. Eu já vi comentários de pessoas que se diziam espíritas, mas acredito que não estudaram profundamente, e que agora acreditam que tudo isso é balela. Começaram a pensar diferente. Começaram a acreditar que isso é uma ideia de dominar a mente das pessoas. Porque não entenderam. Porque quem estuda o espiritismo e entende, vai ver que é o suficiente. Se quisesse vincular alguma religião, aí é uma questão de necessidade de uma bengala física para ter um contato com Deus, mas que não precisa. Mas quem faz não tem problema nenhum, desde que ele aplique o conhecimento dele na vida. Conhecimento. Porque o espiritismo, a gente sempre repete, né? O objetivo do espiritismo é ser o elo que liga a religião à ciência. E a ciência, infelizmente, tem muito de materialismo hoje. A gente vai ver logo adiante, porque o cientista materialista, ele procura descobrir tudo na matéria. Hoje, graças a Deus, existe já uma mudança no outro sentido. Mas tem uns que são radicais. Então, precisamos conhecer para argumentar e fundamentar e nós mesmos termos uma convicção. Senão a pessoa pode... É uma luta constante, eu acho, assim, com a gente mesmo, né? E muitas religiões são materialistas. Não era lá antigamente. Já começa o materialismo assim quando procura uma religião. Daí tem muita gente que acho que vão concordar comigo, vai naquela região anos e anos e anos e anos e anos e anos. Agora mais uma procura de um milagre pessoal. Não para absorver conhecimento, para mudar o mundo na sua volta para outra pessoa, né? Eu não venho aqui para propósito, digamos, para procurar um milagre, eu fico há 20 anos
Depois sai daqui e já, não, eu fui lá, nunca aconteceu nada, nunca teve nada, o espiritismo é balela, falam umas coisas, mas vieram em busca de outra coisa. Às vezes ficam 20 anos, mais, e lá no final da vida, às vezes de repente, perdi só tempo. Não souberam entender, né? O que é o espiritismo. Fica a situação do materialismo, né? Se não trouxeram materialismo para eles, né? E daí já começam a disseminar outras coisas, né? O fulano ficou 20 anos seguindo aquela religião. Não é esse o propósito, né? Eu segui uma religião para ter riquezas, para ter bens próprios, né? Eu acredito que não seja isso, pelo menos. Eu venho para outro propósito. Vamos passar para a segunda classe dos materialistas agora, no item 21. Agora você lê para nós? Vai eu? Eu posso. Eu não entendi o que. Qualquer um. A segunda classe do materialista é muito mais numerosa do que a primeira, porque nela o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Essa classe abrange aqueles que são materialistas por indiferença ou por falta de alguma coisa melhor para acreditar. Não o são por vontade própria, e o que eles mais desejam é acreditar, pois a incerteza os atormenta. Existe neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado de uma forma que sua razão não pode aceitar. Daí surge a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Portanto, para eles, a incredulidade não é um fruto de um ensinamento. Assim, se apresentarmos a essa classe de materialista alguma coisa racional, eles serão os primeiros a aceitar de bom grado. Esses podem não nos compreender, porque estão mais próximos de nossas ideias do que eles próprios imaginam. Aos primeiros, ou seja, os materialistas convictos, não falem de revelação, nem de anjo, nem de paraíso, pois eles não compreenderiam. Procurem se colocar no terreno em que eles estão e mostrem que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá como consequência. Quando a incredulidade não é um preconceito, a situação é muito diferente. Porque nesse caso, o materialista ainda acredita em alguma coisa, e essa crença, por menor que seja, permanece como um germe em estado latente, sufocado pelas ervas daninhas. Portanto, basta uma faísca para reanimar a crença. É o caso do cego a quem se devolve a visão, e que fica feliz por tornar a ver a luz. É o caso do náufrago, a quem se alcança uma tábua de salvação. Então, essa segunda parte, acho que eu que ainda tem uma... Nem eles mesmos acreditam naquele materialismo, porque eles não têm a convicção, né? Não têm a certeza. Primeiro é o materialista de fato e o segundo é o materialista por acaso. É o que não tem certeza, né? Não é fácil ser materialista. E quanto já viram o passado de ouvir sobre o espiritualismo, sobre o cristianismo, e aquilo não lhe satisfazer? O que foi apresentado não parece lógico, tem uma dificuldade e parece que até torna-se mais lógico o materialismo. E que depois, com a compreensão, uns vêm para o espiritismo, outros vão para outras religiões, aonde se encontram, como se diz, aonde se satisfazem, e não é só o espiritismo, mas sempre tem alguém que se satisfaz em alguma religião, ou coisa assim, ou no espiritualismo, porque tem espiritualistas que não seguem nenhuma religião também, e por um tempo poderia se dizer que era materialista, depois onde tiveram algo que foi lógico para ele, passa a mudar essa situação. É mais ou menos o que diz no nosso texto aqui da segunda parte. Daí tenta também muitos lógicos
para alguns o que recebeu, né? Ah, recebi daquela religião, né? Daí me encaixei, mas não é, já estão vendo de outra maneira também, né? Não é o que trouxe para ela, né? E muitos vão para uma religião achar, ah, não, eu só trouxe, só ganhei riqueza, só não sei o quê. Eu já vi muita gente falando assim, né? E não é esse, né? Esclarecimento seria, para mim, seria esclarecimento, né? Não, os bens pessoais, riquezas pessoais. Não faça. Não, mas é o que a gente já comentou, na verdade, né, em outra oportunidade. O próprio São Marino comentou, isso foi no último encontro, né, mas quem que é como se reconhece o bom espírito? Aquele que tenta melhorar suas más tendências, superar suas más tendências, mas ao mesmo tempo, né, num outro grupo do César, no sábado de tarde, que participo, a Claudilane fez um comentário, e aquilo foi bastante interessante, que ela tinha visto um vídeo onde um padre católico brasileiro foi lá num encontro com um monte de gente de diferentes religiões, e ele, com a malícia do brasileiro, foi perguntar lá pro Dalai Lama qual que é a melhor religião, já achando que ia dizer que era dele, e ele já ia vir com um monte de argumento em cima. E o Dalai Lama, na história ali, ele desarma o padre, porque ele responde, né, a melhor religião é aquela que faz tu se tornar uma pessoa melhor, né? Então isso a gente aqui encontrou no Espiritismo, né? Mas as pessoas podem encontrar onde for, indiferente, né? É como tu comentou, é entender o que aquilo está querendo dizer. Óbvio que a gente, dentro do Espiritismo, a gente parece que é um passinho na frente, pelo menos no meu entendimento, quanto à questão da vida futura. A gente sabe que aqui não é o fim, na verdade, né? Eu tenho situações, eu particularmente, eu estou falando de mim, né? Eu tenho particularmente situações que eu já tinha vivenciado, que eu tinha muito medo, que me provocavam medo, e por conta de 3 minutos de fala, uma vez está acontecendo de novo, já não tive mais medo, por exemplo, né? Então, e obviamente essas situações ficarem contigo, na verdade, né? Pô, tem que me tornar melhor, pô, tem essa uma tendência. Vamos lá. Ontem, por exemplo, cheguei ontem de tarde aqui, eu estava pé da vida com outras coisas, né? Não vai dar certo para mim. Esse estudo hoje não vai dar certo para mim. Eu não estou aqui, né? Mas daqui a pouco foi acalmando, foi indo, sabe? Pai, eu tinha esquecido, sabe? Né? Então, assim, de pensar mesmo, o que acontece aqui dentro eu não sei, mas é bom, sabe? Então, para mim, a melhor religião, embora não uma religião, uma doutrina, é o Espiritismo. É entender o que é, na verdade, a palavra de Cristo, a palavra o que ele está querendo dizer, porque lá atrás, as palavras dele se encaixavam de uma forma. Hoje a gente usa as mesmas palavras e a gente já tem um entendimento maior, né? Então a gente vai ver o que é a verdade, né? Olha o tamanho deles. Se a gente for conversar sobre as falas deles daqui a 200 anos, a gente se reunir, nós já vamos ter um entendimento maior ainda e aquilo vai caber, na verdade, né? Então... Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que o Espiritismo é uma religião que nos consoladora, né? Todas as coisas assim que a gente fica pensando, por que isso, por que aquilo, a gente encontra no Espiritismo. Então ajuda a gente a enfrentar os problemas da gente, do dia a dia, a gente ter mais paciência, ter mais força, ter mais fé, até para as coisas assim, que acontecem, desde uma morte de uma pessoa que a gente quer bem, né? A gente consegue se consolar através do Espiritismo, porque a gente tem um entendimento maior. Então isso nos ajuda muito. E por isso eu concordo com o que o Gustavo estava falando. Sirlene, o pessoal que está no remoto aí, vão se manifestar. Oi, Marino. Não, estou escutando. Eu penso assim, ó, que a pessoa tem que se encontrar naquilo que gosta, na religião que se acha
Nós, por exemplo, se achamos no espiritismo. Mas tem muitas pessoas que não se acham, vão lá numa evangélica, vão em outras religiões, e ali eles vão se achar. E como nós somos espíritas, para nós todas as religiões são boas. Que bom, né? Que a pessoa tem que ter uma fé. Seja ela qual for, tem que ter uma fé. De uma vez que não vão praticar nenhum mal, né? Seja uma religião que só pratique o bem. Acho que todas as religiões são boas. E os materialistas, a gente cansa de ouvir, né? Eles dizem, eu nunca vi um morto voltar. Isso aí é bem comum a gente ouvir. Ninguém voltou para me dizer que, né? Infelizmente, né? As pessoas assim, como o senhor ali falou, né? Tem várias colônias, inclusive as que estão abaixo da terra, né? De repente vão, sei lá, né? Vão ter que progredir. Do jeito do eles vão ter que progredir. É isso aí. Dona Sandra, seu Júlio? Eu também, bem como a Silene falou e vocês falaram aí, nós também aqui temos 2 filhos. Tem uma filha que já está, como diz, já saiu de casa, está com 24 anos, e temos um filho com 13. Ele também, a gente nasceu e se criou no Espiritismo, e a gente também acredita, né, que a melhor, como é que eu vou dizer que vocês falaram aí, é a gente se corrigir, se policiar nós mesmos. Porque o material fica tudo aí. Mas aí o filho agora ele questiona, desde quando que Deus existe? Nunca vi Deus? E daí ele diz, desde quando que alguém que morreu voltou para dizer que morreu? Isso não existe. Ele questiona uma firmeza assim que o gênero bem forte. E daí a filha já não, a filha a gente criou tudo e ela não questiona, nunca questionou isso. E também como a Silene estava falando, a gente tem que... E daí a gente diz para ele, né? Enquanto tu tiver nos nossos manos, enquanto a mãe e o pai te sustentar, tu vai obedecer. Depois que tu ficar de maior aí, tu vai ter tua opinião própria. Já tem a opinião própria, mas ele vai te governar. Mas aí eu não sei como é que vai ser no final, se ele vai continuar, se a gente vai conseguir. Não que queira que só a religião espírita seja boa, que seja certa. Todas as religiões são boas. Eu sempre digo, todas as religiões que levam a Deus são boas. Assim como tem quem segue no Espiritismo e é materialista, né? Como a gente tem contato de vizinhos e coisa aqui, que chegam e dizem pra gente. E que adianta ser espírita? Tu tá com dor, tá com isso? Quanto mais reza, mais tem isso, mais tem aquilo. Daí não é ter fé em Deus, né? Porque as dores vêm porque é pra gente, o fardo vem porque é pra gente carregar, não é pros outros, né? E eu acho que é assim, sei lá, mas eu penso assim, bem como vocês estão falando aí. Quem sou eu, né? Eu sei muito pouco perto de vocês aí. Mas estou procurando, né? Para ver que Deus existe é só olhar para a natureza, né? E todas as coisas que Deus criou. Aí já é o suficiente para a gente acreditar em Deus e ver que Deus existe. Até mesmo assim, quando a gente está com, digamos, uma doença, uma dor, uma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é em Deus. Né? Se está no hospital, a gente pede para Deus ajudar, Jesus. Isso aí é uma coisa assim que ela pede a gente. Os adolescentes também têm sobrinhas também, que assim, Deus, um dia eu dizia, acredita em Deus, eu fico olhando assim. Daí eu falei isso, pensa quem criou tudo, né? Olha pro lado de a natureza, enfim. A beleza de uma vida. Algo, se tu não acredita que seja um Deus, mas é algo muito superior, muito supremo, né? Para ter. Será que os nossos jovens, esses que estão com essas perguntas, eles não se encaixam perfeitamente nesses materialistas aqui que vocês estão perguntando, se eles estão indagando, eles não estão na realidade buscando e eles só ainda não entenderam? Porque parece que eles não são aquele que não aceita por nada. Não, ele precisa de uma explicação lógica para ele vir a atender, a entender e
E até muitos deles estão sedentos por isso aí, de ter esse conhecimento. E nessa fase da adolescência é bem fácil também, como o Wilson disse, com todas as influências e a facilidade de acesso a tudo que é informação. Então, para muitos adultos já é bem fácil de criar dúvidas. Imagina, para um jovem, para aquele que ainda está em desenvolvimento intelectual, surge aquelas explicações que têm uma fundamentação que leva qualquer um a pensar. Como nos disse o Wilson, ele com todo o conhecimento que tem, ele teve que estudar, teve que procurar para conseguir a entender e a ter um argumento à altura. Não é fácil para nenhum de nós, é uma situação que muitas vezes vem com argumentos muito fortes que, então, para a gente é uma convicção. Agora, a gente também não pode ser que nem aqueles primeiros materialistas lá, que independente de tudo, não, nós temos que procurar a razão. Sirlene? Não, a gente planta a sementinha, né? E deixa que ela vá germinar. A gente faz a parte da gente, né? E deixa, a gente não pode ficar também insistindo. Não, porque vai respondendo as perguntas, vai com calma e vai plantando a sementinha e deixa que ela vá germinar. Mais tarde, tu vai ver os frutos. Rosana, e o Max está escutando aí? Oi, estou escutando sim. Pois é, na verdade, pelo que a gente estudou aqui, tem as duas classes dos materialistas, né? Na primeira, então, eles podem até ver e não creem, e nessa segunda classe, eles estão buscando algo. No fundo, eles só precisam de um incentivo, né? Como é que diz ali, é só estender uma tábua pro náutico, alguma tábua de salvação, né? Então, às vezes, eles só precisam de um incentivo, como nós estávamos falando, para aceitar. E no fundo, assim, todos nós temos esse apego à matéria, somos um pouco materialistas, né? Mas eu acho que é muito mais fácil para a gente entender, para a gente que acredita em alguma coisa. E eu acho que, no fundo, como ele diz ali, todo ser humano busca isso, né? Eles esperam, é como uma salvação para eles. Mas, às vezes, por orgulho, por algum outro motivo, não querem dar o braço a torcer, resistem a isso. E como o Wilson estava comentando também, agora a gente ouve falar bastante que o planeta Terra está passando por uma regeneração, né? Então, os espíritos que reencarnarem na Terra serão espíritos mais evoluídos, né? Espíritos, vamos dizer assim, propícios a fazer o bem. E esses materialistas, eles terão essa última oportunidade de reencarnação aqui para progredir. Então, eu acho que no fundo todos buscam por isso. Valdecir, Oi. é quietinho hoje? Não, tá escutando, né? Naquela hora que eu ia falar, falando em materialismo e religião, né? Eu vejo assim, que tem pessoas que vão dizer assim, ó, eu fui lá e consegui. Para mim, esse é uma pessoa materialista. Ele não vai numa religião em busca de um conhecimento diferente, ele vai em busca do materialismo. Isso eu queria colocar naquela hora do materialismo. É bem como tu disseste. Ele quer que a espiritualidade supra os desejos materialistas dele. Na verdade, eu consegui, fui lá e então, sim, claro, eu consegui isso, consegui aquilo. Eu digo, não vai em busca de uma religião, vai em busca de um materialismo, né? Entendeu? Eu entendi. E tem pessoas que vão num tipo de religião, assim, usando, assim, pessoas que usam a mediunidade para enganar as pessoas, né? E aí vão lá, eles pagam o que pedem, né? Mas para a procura do materialismo, se vai dar certo tal negócio, se vai conseguir riquezas, assim, né?
mas eles não importam se tem que pagar. No caso, eu venho por conhecimento próprio, como você diz, né? Eu sou materialista, né? Tá lá, Sim, onde que vai? claro, aí é de ambas as partes, né? O materialismo. Posso continuar? Antes de continuar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Por exemplo, há neles uma vaga aspiração para o futuro. Esses materialistas, né? Não a primeira classe, aquela. Mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Aí é que está o problema. O que as pessoas dizem que existe depois da morte do corpo físico? As religiões tradicionais, todas falam que a pessoa vai, todas ou quase todas, que a pessoa vai para o céu ou para o inferno. E algumas acrescentam ainda o limbo, um lugar aqui, não sei bem o que se diz. Entre o céu e o inferno tem uma infinidade de lugarzinho ali para ele. É meio estranho, né? A pessoa começa a analisar, ela vê que não existe uma lógica nisso. E daí diz assim, daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Porque não tem uma fundamentação lógica. A justiça humana, por exemplo, nos países minimamente organizados, não condena ninguém por uma pena qualquer para a eternidade. Existem países com pena perpétua, mas são crimes bem graves, né? Mas perpétua durante a vida, né? Mas a maioria não. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. E quase ninguém fica lá 30 anos. Porque o pessoal sai antes por bom comportamento. Ora, se os humanos não condenam ninguém, uma pena perpétua, nós temos aqui um caso de uma jovem com 2 rapazes que se organizaram para matar os pais da jovem. Se não me engano, a jovem já está solta. Se formou na universidade, na faculdade, lá durante esse tempo. E nem mesmo ela foi condenada à prisão perpétua. Agora imagine apresentar para uma pessoa um Deus que por uma falta em que ela não se arrependeu, ela vai ser condenada para sempre. A eternidade não tem fim. Por um erro que a pessoa cometeu, ela fica pagando eternamente. E aí uma mãe que a gente vê muito nesses presídios, que vão lá chorar, defender o filho, porque ama o seu filho, o amor dela é incondicional. Se perceber que o filho morre em erro, vai ter a ideia que o filho vai ficar eternamente em sofrimento, como pintam eles queimando no fogo do inferno. Como é que vai ficar a alma dessa mãe? Mesmo que ela merecesse, nessa hipótese, o paraíso, ela ia ser feliz no paraíso, sabendo que a pessoa que ela ama, que ela gerou aqui na Terra, está sofrendo eternamente. Então isso não tem lógica para uma pessoa que raciocina. E aí ela cai no materialismo. E aí o que precisamos fazer? Apresentar a realidade. Mostrar como elas são. Né? O Espiritismo vai mostrar que, na verdade, isso que a gente passa hoje de dificuldade é consequência da lei de causa e efeito. A própria ciência diz, né? A causa e efeito tem uma causa. E o efeito é condizente com a causa. E o Espiritismo já diz isso há bastante tempo. E aí as pessoas vêm às religiões e procuram assim, uma vez eu me lembro de uma senhora que teve lá em Novo Hamburgo, a procura de uma cura, na casa que eu frequentava, no Fé, Luz e Caridade. E daí começamos a conversar, mas vocês não frequentam aí, porque eu sou diabética, às vezes queria que as pessoas se curem por milagre, né? E daí falta compreensão, tu não consegue em poucas palavras trazer para a pessoa essas informações. Tem que convidar ela a ler as obras básicas, entrar em grupos de estudo e reflexionar a respeito. Alguns não querem, por teimosos. Às vezes nem querem ver, quando a gente quer mostrar uma coisa, eles preferem ficar naquilo que acreditam que é verdade, mas não são abertos à leitura. Seria o caso desses primeiros materialistas que coloca aqui, né? Os que são por sistema. E esses outros não, que são os mais numerosos, são os como é que diz aqui? A segunda classe de materialista é muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que são por indiferença, por falta de coisa melhor. Então a pessoa que não quer aprender não é por indiferença, é por sistema. E nós temos exemplos de pessoas, inclusive vinculadas à religião. O Padre Quevedo. O Padre Quevedo morreu negando que o espírito podia se comunicar. Ele até acreditava que existia o espírito, mas ele não acreditava na reencarnação, um fato comprovado, mais que comprovado já, e não acreditava na comunicação dos espíritos.
Uma coisa ele tinha razão, né? Ele negava a existência do Satanás, desafiava o Satanás. Porque o Espiritismo diz que Satanás, no termo colocado, não existe. Existem espíritos maus, talvez até tão perversos quanto a figura do demônio que pintam para ele, né? Mas são espíritos que podem e vão se modificar um dia. Se não, por um entendimento da lei de Deus, pela dor, como já foi dito aqui. E o Gustavo falou sobre o Dalai Lama, que ele conversou com um padre, né, a respeito das religiões. Eu li uma postagem, não vou dizer que era um artigo de um jornalista, que quando o Dalai Lama veio ao Brasil, ele foi lá entrevistar o Dalai Lama, perguntou qual é o seu propósito aqui no Brasil, com outras palavras, mas a ideia era essa, é trazer a tua religião para cá? O jornalista que olhou assim, sorrindo para ele, disse, não, eu não vim trazer nenhuma religião. E digo mais, eu acho que cada um cada um deve ter a sua religião. E digo mais, cada um devia ser a sua própria religião. Tamanhas são as diferenças de caracteres. Aí eu fiquei pensando assim, o que é religião? A religião tem o propósito, segundo a raiz da palavra, religar o homem a Deus. E cada um acha um melhor mecanismo. A pessoa que acha que é preciso rituais para isso, que precisa de coisas materiais, se vincula a uma religião nesse sentido. Desde que ela entenda o que é Deus. Porque Deus não é um velhinho de barba branca que fica julgando as pessoas, beneficiando uns e punindo outros. É muito mais, a gente não consegue entender. E o Livro dos Espíritos começa na questão número 1 perguntando, o que é Deus? Não perguntou o que ou quem é Deus, o que é Deus? E os Espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não aprofundaram. Kardec tenta mais adiante aprofundar e os Espíritos recomendam que a gente procure entender mais a si próprio e a se perder num labirinto. Nossa compreensão ainda não vai até esse patamar de entendimento. Mas sabemos que existe uma causa. Alguns dizem, não, mas é uma lei de probabilidade, o acaso consegue formar. E aí alguns que aprofundam o estudo, segundo essa lei da probabilidade, dizem que o universo não tem idade suficiente para as coisas acontecer como estão. Seria necessário um número quase que infinitamente maior de tempo para que, ao acaso, as coisas se formassem como estão. Tudo encadeado. Basta ver na Terra, né? Da ecologia, como é que funciona a interdependência dos seres. Se for analisar, é fantástico. Se for analisar uma célula, a pessoa já fica surpreendida. Então, nós temos que ter essa argumentação lógica e não impositiva. Se a pessoa não quiser entender, não é o seu momento, ela vai ter que aprender por outros métodos. E outra coisa, às vezes a gente procura querer explicar. Dá um livro dos Espíritos, pede para ler, pede para ele te explicar os erros que tem ali, o que estaria em desacordo. Inverter a posição. É fácil de negar e ele não me explica. Então eu acredito nisso aqui. Eu li, eu estudei. Então, lê também e daí me convence de que eu estou errado. Aí ele não vai ter Inverteu o ônus da prova nesse caso. Devolve a pergunta. Por que ele não tem que estar estudando? Se ele pode ler, olhar e analisar. E tirar as conclusões, né? Às vezes debater é sobre nós, porque é muito uma religião, porque a gente também não consegue entender. Está lá no princípio, Adão e Eva, eles foram expulsos, eles têm muitas, né? Expulsos do paraíso, tá. Então vamos começar por aí. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Daí como é que tu me explica o japonês, um canto chinês, no outro o africano lá, o índio aqui, e gerou só de 2 genes, gerou todas essas espécies, né? Daí tentou argumentar, várias outras, e conviveu naquela região, ficou assim, sabe? O homem só ficou preto. O outro fechou muito o olhinho. Esticou o tempo. Era muita luz, sei lá. Ele disse,
Não pode ver que não é. Daí tentou isso. Daí entra E sereia por aí, sim, né? Mas plantei, que nem ela falou agora um dia, pode ter uma dúvida, né? Sim. Não é só porque me falaram que foi assim, também tem que tentar, né? Tem que ter alguma coisa maior por trás disso, Tem né? muitas religiões que fazem uma lavagem cerebral, né? As pessoas ficam naquela... Eu vou qualquer religião, mas não Se não é falarem... E não pensam em o estudo, né? Não vê outra... Não analisam, não fazem nenhuma reflexão. Porque a questão é a interpretação literal da coisa, né? Se a gente for pegar, o Deus criou o mundo lá na Terra em 7 dias, na verdade, aquelas coisas estão representando milhões de anos, na verdade, cada etapazinha, né? E falaram, né, sobre o seu marido, não, então inverte, me prova que isso aqui está, me prova que isso aqui está errado, então, né? Tem a própria história, né, de que o Augusto Cury, acho que é psiquiatra, né, ele é ateu, eu vou começar a estudar o evangelho aqui e vou provar que Jesus é uma criação do homem. E aí, a partir de ele começar por ele mesmo estudar, ele se convenceu de que não tem como. Porque quando é que foi escrita a Bíblia? Lá atrás, era um pescador, era um cobrador de imposto, né? Os apóstolos ali, né? Então, o entendimento daquelas pessoas não tem como eles terem criado um personagem com essa perfeição e isso ter se perpetuado ainda por cima todo esse tempo, né? Então... E até com o nosso próprio orgulho, né? Se alguém está querendo nos convencer, o nosso instinto atrasado ainda é o quê? É de contrariar. A gente tem essa dificuldade de aceitar. Não meu, tem razão, estava enganado, não é. É difícil. Agora, se tocar pra gente, e lá vem, quem é que entendeu? Fui eu, não foi o outro que me convenceu. Fica mais fácil. É bem como dizia o meu pai. Tem certas pessoas que são burros e pretensiosos. Bom, temos o nosso horário já, tá bom o assunto, mas vamos ter que encerrar. Então fica aí, se alguém quiser colocar algum comentário ali no grupo, ali no WhatsApp, ali, pode colocar em áudio ou digitado ali que a gente vai ler. Então, alguém está sentindo vontade de fazer a prece de encerramento hoje? Delega quando ninguém se prontifica. Posso fazer. Então faça, por favor. Então, agradecendo a Deus e Jesus por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado para nós, para o nosso próximo, para nossos irmãozinhos, que nós consigamos levar uma paz, uma força de esperança para essas pessoas que perderam todos os bens materiais. Então, nós estamos no céu aberto, só gratidão a Deus, gratidão por essa oportunidade e pedindo a Deus, nosso Pai, uma semana abençoada, de paz, de amor, entendimento com todos os nossos familiares e com todas as pessoas que se achegarem a nós. Assim como a gente gosta de receber uma palavra amiga, que nós tenhamos uma palavra amiga a dar a essas pessoas. E agradecendo a riqueza que nós temos um corpo perfeito, voz, olhos para enxergar e poder auxiliar nossos irmãos, mesmo à distância, que muitos precisam de uma oração, nem tanto do material, mas às vezes é mais um auxílio, até mesmo um pensamento. Gratidão a Deus e obrigada por tudo. Que assim seja. Assim seja. Então, bom fim de semana a todos, uma semana também de paz, de harmonia e com Deus e com seus familiares. Tudo de bom. Obrigada igualmente. Obrigada, igualmente. Bom domingo.